Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, eu vi uma grande parte do debate entre o pastor Elias Soares e o rapaz aí, né, o Lucas Banzoli, né, o popstar do protestantismo, da apologética protestante aí para muitos protestantes, né? Porque para nós católicos ele infelizmente é um embusteiro, né, um sofista. E isso já ficou claro em inúmeras questões. Mas os debates protestantes, seja entre os protestantes ou com um católico, qual é o interesse desses debates? Esses debates, o interesse nunca foi o encontro com a verdade. Nunca foi a graça extraordinária de a humildade encontrar-se com a verdade e dar um abraço profundo na verdade e dizer: que bom que eu te encontrei e agora eu fui esclarecido. Não. A única coisa que acontece nesses debates é exatamente a intenção de humilhar o outro, né? Claro que não humilhar assim de forma, usando a palavra de forma pejorativa para dizer que vai esculhambar, xingar, humilhar o outro nesse sentido, mas de dizer assim: eu venci o debate, você perdeu. Então quem perdeu foi humilhado. Quando na verdade quem perde um debate deveria se orgulhar, né? É até estranho, né? Mas deveria ficar feliz, porque quem perdeu o debate chegou mais perto da verdade ou encontrou a verdade. E isso é a coisa mais extraordinária que pode acontecer. Porém, não é possível debater quando a gente vê que os debatedores, que as pessoas que estão a debater, eles querem verdadeiramente impor a sua ideia, o seu pensamento, a sua maneira de interpretar a Bíblia ou qualquer coisa que seja na história e impor isso de goela dentro. E quando não se consegue, o que acontece? Acontece o que aconteceu nesse debate aqui, que eu assisti um pouco mais de 1 hora. Claro que acelerado, né? Agora é fácil, a gente tem esses recursos de acelerar, né, um vídeo no YouTube e a gente consegue assistir, reduzir 1 hora e meia para pelo menos aí uns 30 minutos, 40 minutos, dependendo da velocidade que você colocar. Mas para que você possa ver, esse debate aí era sobre a alma morre ou não morre, né? E aí nós entraremos em vários aspectos, né? O que é a alma, né? O homem tem uma alma ou ele é uma alma, e aí inúmeras outras questões. Mas vou deixar aqui um trechinho do debate, um pouquinho acelerado, mas eu acho que dá para compreender, e você vai ver aí que a intenção aí é unicamente comprovar, provar o seu ponto de vista. Aí alguém pode dizer: Denis, mas a gente debate para isso. Não, o debate é para se encontrar a verdade. Quando duas, por exemplo, um debate que foi extraordinário, foi muito bom. Não vou dizer que teve vencedor ou perdedor, né? Mas eu acredito que o padre José Eduardo saiu muito melhor com aquele pastor Licurgo. Aquele debate educado, um debate fino, um debate educado, um debate onde nós podemos ver e aprender muita coisa. Mas veja, aqui eu só vi trocas de ideias, no sentido de a minha ideia é essa, a minha ideia é essa, mas aí não tem não tem um aprendizado. Você percebe nitidamente que os dois estão engessados com uma mentalidade e cada um impõe a sua mentalidade e só. Veja aí. Quando na sua volta é que eu farei isso. Todos os documentos apresentados aqui pelo amigo Lucas, nobre professor, deu para vocês perceberem que não é documento canônico, é documento de alguns pais que cometeram erros, que cometeram muitas falhas. Não estou aqui desabonando a conduta dos pais da igreja, mas nós não devemos fazer teologia fundamentado na argumentação de pais da igreja, porque eles cometem muitos erros. Tem pai da igreja que defendeu o universalismo, coisa que ele não defende, e defendeu tanta coisa. O calvinismo, por exemplo, de Agostinho, o senhor também não defende. Então não dá para nós nos basearmos nisso, tem que basear no texto sagrado. Na verdade, olha só, o que o ex-ladrão da cruz pede? Senhor, lembra-te de mim quando vieres. Tem tradução que diz no vieres, outro, quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi essa: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sem vírgula, sem nada. Hoje estarás comigo no paraíso. Qual é o problema de Jesus ter levado aquele ex-ladrão na cruz para o paraíso, que eu não acredito que era um paraíso embaixo? Embaixo só tinha o Éden da época de Adão. Paraíso ao qual ele faz referência é aquele que Paulo também, segundo os Coríntios, capítulo 12, 1-4, faz referência. Paraíso no terceiro céu. E qual a argumentação que eu tenho? Quando Elias foi arrebatado, ele foi para baixo ou para cima? Para cima. Quando Enoque foi tomado, para baixo ou para cima? Para cima. Portanto, o paraíso é em cima e o ex-ladrão da cruz foi para cima. Agora, o que foi para cima?
Nós sabemos que nele foi aplicado o crurifrágio, que é uma expressão latina crurifrágio, que significa quem se quebram as pernas. Visto que um condenado levava de 3 a 9 dias para morrer, ele morreu no mesmo dia, e morrendo no mesmo dia, o seu corpo foi para a sepultura, como o de Jesus foi para a sepultura, e como o de Gestas, não está escrito esse nome na Bíblia, mas numa tradição, também foram para a sepultura. Foi para a sepultura. Agora, o que é que então? Se hoje você vai estar no paraíso, ele foi para a sepultura, Jesus não poderia tê-lo ressuscitado, porque se Jesus ressuscita ele com o corpo glorificado, nós temos um conflito gritante entre o que Jesus disse e o que Paulo disse, que Jesus é as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Lucas, no capítulo 26 de Atos, versículos 1 e 33, chama Jesus de próton, e João, o evangelista, o apóstolo, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, chama Jesus de protótocos, o primeiro a ressuscitar dos mortos, portanto não podia ter ressuscitado. Se não foi o corpo dele que ressuscitou para ir ao paraíso, o que é que foi então? A sua alma imortal foi direto para a presença de Deus, e é isso que acontece, Lucas. Quando você morre aqui, o seu corpo vai para a sepultura. A sua alma, se for salvo, não estou duvidando da sua salvação, isso é entre você e Deus, vai direto para a presença de Deus. Lucas, bom, vamos começar lá. Eu reconheci que os documentos que eu citei não eram canônicos. Eu citei como uma evidência histórica da forma como os primeiros cristãos entenderam esse versículo. Por quê? Porque, eu repito, existe uma ambiguidade no grego que qualquer imortalista reconhece. Então existe pontuação, o próprio Elias reconheceu. No original grego você não tem pontuação, era tudo escrito em maiúsculo, você não tem pontuação. É só um adendo aqui, né? Então você vê aí que Lucas, Banzoli e todos os protestantes, quando eles estão em debates e a sua ideia, a sua mentalidade, eles querem impor a sua mentalidade, então eles recorrem aos pais da igreja, eles recorrem à história, eles recorrem aos concílios, né? Os 4 primeiros concílios, ou os 7 primeiros concílios, que algumas igrejas aceitam. Esses concílios são concílios da igreja católica, né? Concílios da igreja de Cristo, então eles recorrem a isso. Porém, quando não é favorável, eles faz como Elias Soares, vai dizer que os pais da igreja não são canônicos, os pais da igreja muitos errados, os pais da igreja... Claro que tiveram muitos pais da igreja que defenderam coisas que a ortodoxia não guardou. E aí, por isso, a necessidade de que nós precisamos acompanhar a igreja ao longo da história. O que a igreja sempre pensou? O que é que a igreja sempre pensou ao longo da história? O que é que os concílios foram definindo? Por isso, cada concílio é extremamente importante. Inclusive, o 21º concílio da Igreja Católica, o Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, todos os concílios foram importantes e exatamente por serem importantes, e são importantes exatamente porque define qual é a fé ortodoxa da igreja. Isso aconteceu ao longo da história. Então, eles rejeitam quando lhes é conveniente e eles aceitam os concílios, os pais da igreja, quando lhes também é conveniente. Isso é o debate protestante. O debate protestante, ele nunca foi só a escritura, ele nunca foi somente a Bíblia. Ele é um debate de imposição da sua ideia, da sua mentalidade, da sua teologia, independente que o outro venha a ser humilhado, venha a ser escrachado ou não. Claro que aqui eu não estou falando de homens com... não vi má educação, de um esculhambar o outro, xingar. Não, estou falando humilhar no sentido de vencer. A importância é vencer o debate a qualquer custo. Não importa o que seja apresentado, como seja apresentado. Vai para todas as fontes. Bíblia, história da igreja, livros deuterocanônicos, livros não canônicos, pais da igreja. Ou seja, tudo é válido, contanto que eu vença o debate. Quando na verdade nós podemos ver, aí sempre muitos insistem, Denis, debate comigo, fulano, debate comigo. Não debaterei. A não ser que um dia eu possa estar em um canal para que a gente possa ter uma conversa. Conversar um pouco sobre teologia, conversar um pouco sobre a igreja, conversar um pouco sobre as Sagradas Escrituras, conversar um pouco sobre os pais da igreja, conversar um pouco sobre os concílios. Aí sim, mas debater esse debate aí acirrado para tentar impor a sua ideia, nunca, jamais, não darei palco para essas coisas. Veja aí, só para encerrar, vou deixar mais um pouquinho aí o tal do Lucas falando. Portanto, você, a priori, pode traduzir tanto de uma forma como de outra. Como que a gente sabe que a gente vai traduzir com a vírgula depois, hoje, no nosso contexto de hoje? Eu mostrei várias evidências históricas. Agora, eu vou pontuar, além das evidências... O que ele está falando aí, desculpa interromper de novo, mas o que ele está falando aí é porque, para provar que existe uma alma que está separada do corpo após a morte, Elias Soares disse que Jesus diz ao bom ladrão que pede, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? E Jesus vai dizer assim, eis que eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para os mortalistas, para aqueles que defendem que a alma morre junto com o corpo, eles vão dizer assim, que Jesus
né? Falando de vírgula, a vírgula não está, eis que eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas assim, eis que eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Muda-se todo o contexto da fala de Jesus para tentar impor ao texto a mortalidade da alma, quando na verdade não existe mortalidade da alma, né? Por isso São Tiago vai dizer que um corpo sem alma é morto. Por quê? Porque a alma é quem dá vida ao corpo, e essa alma, ela é imortal, ela é espiritual, né? Então é imaterial e não pode passar pela morte como o corpo passa. Então é isso aí, mas deixa só mais um pouquinho aqui ele falando, porque é engraçado esse rapaz tentando impor de todas as formas a ideia teológica que ele vem criando na cabeça dele, que ninguém nem sabe nem de qual igreja ele é. Históricas, questões gramaticais. O Rodrigo Silva tem uma tese de doutorado. Agora o Elias. O Elias tá sofrendo agora com a situação do Rodrigo Silva. Calma, eu não vou. Ele falou do Rodrigo Silva, Elias Soares chega, fez oi, ui, fez uma piada, uma brincadeira, porque Rodrigo Silva também tem sido uma piada aí na internet com tanta besteira que ele tem falado, né? Vou falar que o Rodrigo Silva disse isso, então tá provado. Mas ele tem uma tese. Não bastando o apócrifo, você ainda traz a heresia. Não, aí não, aí demais. Segue, você falou que o nome do ladrão lá era Gestas, né? Não, a tradição, eu disse, ó. Elias Soares diz, não basta os apócrifos, agora você traz a heresia, ou seja, chamou Rodrigo Silva de herege. É isso aí, né? O protestantismo é isso. A tradição é canônica. Isso, não, mas eu também não tô dando canonicidade. Eu falei, ó, a tradição... Tá bom, vamos lá. Bom, a tese de doutorado do Rodrigo Silva, ele analisou 21 ocorrências. Ele continua fazendo essa careta quando eu falo disso. Mas eu tinha Coloca assim, a tese de um certo... Não, ele analisa 21 textos que são todas as ocorrências onde o sêmeron aparece entre dois verbos, certo? Ou seja, numa estrutura análoga que a gente tem a Lucas 23, 43. E aí ele mostra que em todas as vezes, exceto uma, onde 21 vezes que aparece essa estrutura, ela vai ser até o verbo sêmeron, o advérbio sêmeron vai estar qualificando o verbo anterior. Ou seja, exatamente a forma que a gente traduz ali. Em verdade, eu digo, hoje estarás comigo no paraíso, com uma pontuação aí nesse caso. Isso daqui, ó, não é o Rodrigo Silva que falou. Ele está trazendo o Rodrigo Silva para o debate, porque Rodrigo Silva também é mortalista, né? Rodrigo Silva é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que também acredita que a alma morre junto com o corpo. Então, gente, é isso aí. Eu acho que não vale nem a pena mais continuar. Se você quiser, assiste aí esse debate aí. Isso aí a gente... Meu Deus, eu não poderia nem chamar isso de debate, né? Isso é uma troca de sei lá, ideologia, né? Isso não é nem pensamento, é ideologia, né? Então Deus abençoe a todos e fiquem na paz. E é por isso que eu não debato. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilhe esse conteúdo com mais alguém e vamos ajudar a evangelizar. Deus abençoe. Debate protestante. Se você tiver meio entediado durante o dia, assiste um debate e você vai ficar de boa, porque você vai rir a beça. Deus abençoe.